proposta, a gente vai tentar fazer hoje a primeira live, não sabe quando vai fazer a próxima, a gente vai tentando assim, que é trazer esse olhar desses 3 filmes, poderiam ser outros também, mas é O Silêncio dos Inocentes, Sobre Meninos e Lobos e hoje o Seven, e dessa imersão, né, nesses filmes com esse olhar atento à realidade do mal, às ações, à transformação da personalidade. Hoje tem uma série de elementos interessantes para a gente trabalhar, para a gente conversar sobre esse filme que é uma obra-prima, né? Uma obra-prima para quem gosta, começa a se interessar um pouco sobre roteiro, direção. O filme é alguma coisa de extraordinário, né? Um filme que ele divide, inclusive, aquilo que existia antes dele para aquilo que tem depois dele em relação a filme policial, de investigação, criminal. Mas a gente está tentando, e a gente vai tentar fazer esse mergulho, porque a gente também está interessado, né? Aqui então, a gente não faz, se o pessoal ainda não compreendeu, né? A gente não faz somente a sinopse do filme, né? Isso aí até eu acho maravilhoso quem faz, mas a gente não quer fazer a sinopse, até porque eu não tenho qualificação para isso. Eu não sou um diretor de cinema, eu não sou, tampouco tenho trabalho com cinema. Mas aqui a gente quer fazer um mergulho na arte que chega até nós, né? Então ela completa com o roteiro, com a atuação, com a trilha sonora, com a direção. Isso que chega até nós, e a gente, aqueles elementos que inspiraram aquela arte, né? Sejam os elementos psicológicos, filosóficos, teológicos, de realidade social. Sempre essa é a finalidade do filme. No final das contas, fazer com que a gente consiga receber em alguma escala inferior à literatura, né, na maioria das vezes, mas em alguma escala essas realidades. E a gente aqui tá tentando fazer um mergulho nesses filmes que eles falam dessa realidade, né, eles falam de uma realidade onde o mal está muito presente, e que não é tão diferente, como o Hugo acabou de falar, coisa de 25 anos atrás, daquilo que nós vivemos hoje, né? Daquilo que hoje a gente tem vivido, assim, às vezes os crimes, as mortes terríveis, né? A gente fica sabendo e chegam até nós, né? Algumas tragédias, algumas posições das pessoas diante das tragédias, e a gente fica pensando como que isso aconteceu, né? Como que se chegou até aquela situação, né? Quantos desdobramentos não aconteceram. Mas, na verdade, essas coisas elas podem ser, de certo modo, antecipadas, né? É evidente que a realidade humana ela é tão complexa e tem um lastro tão grande de gavetas, de realidades subjacentes, que a gente não consegue antecipar tudo. Não é possível, isso não, nós nem queremos, isso é obra do próprio Deus, né? Agora, algumas coisas é possível antecipar. Algumas coisas, antes de acontecerem, é possível de se antecipar. E a arte, às vezes, ela nos ajuda nisso. Ela nos ajuda falando um pouco dessa atmosfera que acontece, né? naquela realidade onde o artista está tentando transmitir a sua obra. Mais ou menos isso, né, pessoal? Com certeza, com certeza. E pegando um pouco o gancho disso que você falou sobre essa questão da nossa realidade ser muito ainda uma realidade que está, vamos dizer, imersa naquele universo ali que começou a se desenhar nos anos 90, né? Isso em vários aspectos, né? Ou seja, os anos 90, a gente costuma falar, né? Vamos dizer, a partir dos anos 50, você houve um processo de modernização absurda, né? Em vários sentidos. Mas eu tenho a impressão de que dos anos 90 para cá, nós começamos a construir um mundo completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? Ou seja, ali, eu acho que é uma década de transição. Então, hoje, a gente vive um pouco a concretização do projeto dos anos 90. Né? E
bom, se alguém mais aqui, né, seja na nossa audiência ou entre nós mesmos aqui, acompanha um pouco assim as leituras assim dos planos, né, de execução, né, a gente vê que o caminho não é nada bom, né? Para onde a gente está andando não é nada bom. E ainda tem muita coisa para acontecer e a gente reza para que não aconteça. Né? E hoje, né, com toda essa discussão sobre as mudanças no campo social, psicológico, né, que vem surgindo a partir dessa crise do vírus e tudo mais, né, a gente vê que, cara, o caminho é muito perigoso. E se a gente não faz esse exercício que o Nando fala, né, sabe, de anamnese mesmo, né, de memória, de lembrar, sabe, do que nós somos de fato, né, e a gente pode se perder, de verdade, como raça humana mesmo, sabe. E é muito perigoso. E fazer essa reflexão sobre o problema do mal, a partir justamente da arte, eu acho que é fundamental nesse exercício. Para a gente, vamos dizer, se encaminhar para um caminho interessante e evitar os descaminhos. Você veja, né? Você pega esses filmes dos anos 90 que buscam retratar o mal. Eu imagino o espectador dos anos 90 assistindo os filmes e dizendo: caramba, existe o mal. Eu fico assustado com o mal, né? Eu fico assustado com a possibilidade de existir o mal perto de mim. E, de repente, a gente vive num período onde coisas parecidas estão acontecendo do nosso lado. Vocês estão lembrando aí a questão da pandemia. É engraçado, né? Eu lembro no início da pandemia, aconteceu um fato interessante comigo. Eu estava na fila do correio para pegar uma encomenda que não tinha chegado aqui em casa, tal. Logo no início da pandemia. Então, tinha uma fila no correio. Aí uma pessoa do alto de um prédio aqui de um bairro de Volta Redonda gritou: seus assassinos estão na rua, seus assassinos, né? E foi um xingamento assim tão fora do real que as pessoas se espantaram. Eu falei assim, cara, não é possível que essa pessoa está me chamando de assassino, né? Só que se uma pessoa está me chamando de assassina do alto do prédio dela, falando assim, nossa, você não tem responsabilidade, olha a pandemia aí, ela quis dizer isso. Só que ela falou assassino, que saiu da boca dela é a palavra assassino. O próximo passo, obviamente, é perseguir os assassinos. Né? Exato. Enforcar na praça. O que a gente faz com assassino? Olha, não é algo tão bizarro, tão esquisito. Né? Então, quando você vê esses filmes dos anos 90 que retratam o mal, e você fala lá nos anos 90, caramba, que absurdo, e de repente vive uma realidade hoje em dia onde as pessoas estão próximas de realizar esses absurdos, com grau de normalidade psicopática mesmo, né? Esquisitíssimo. Então, a gente começa a perceber que os filmes dos anos 90 realmente estão retratando aquilo que estava por vir, né? E a gente está vivendo isso agora, né? Então, é um negócio assustador. Assustador. É óbvio que os próprios filmes dos anos 90 têm parte nisso, né? Porque você vê uma glamourização do mal, né? Por exemplo, todos esses filmes que o Nando citou, em todos eles o mal ele é glamourizado, né? O personagem principal, ou se ele não é o personagem principal em termos técnicos do filme, mas ele é o personagem principal daquele que quer ser descoberto. Por exemplo, no Seven, né? O ator principal não é o vilão, mas ele é o personagem principal a ser descoberto. Ele é violentado. Você fica ali esperando uma surpresa dele, como se ele fosse o deus da situação, né? Como se ele estivesse guiando todas as coisas e o desfecho pertencesse a ele. Quase que nós, espectadores, estamos batendo palma para ele, né? Então, essa previsão, né, do que está para acontecer, chegou o momento. Está acontecendo isso. A gente chegou no momento onde nós estamos glamourizando esse tipo de ação psicopática, né? Só para ter uma ideia, eu tenho um primo que, assim, vou falar que se dane, não tem mais nada a ver, mas depois eu confesso domingo. Eu tenho um primo que eu fui muito amigo dele, muito próximo, né? Durante muito tempo. E no início da pandemia eu chamei ele para beber uma cerveja, né? E a primeira resposta dele foi assim, cara, eu não posso ir, porque se eu for, eu vou assassinar os meus pais. Ele usou o termo assassinar os meus pais.
Então, assim, a gente está vivendo um momento onde essa psicopatia que até então era quase caricata nesses filmes está se transformando em realidade, né? Então, eu concordo com essa visão que esses filmes dos anos 90, eles previram algo que está acontecendo agora, né? É um E o negócio que é pior, né? Nós glamorizamos o assassino de verdade, a ponto de o assassino de verdade acabar adquirindo certos direitos sociais. Perfeito. E as pessoas, simplesmente as pessoas, estão ganhando o status social de assassino. É como se fosse... Somos todos Kevin Spacey, sabe? Exato. Fantástico. Não, o que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte, as pessoas não, o mal. Em primeiro lugar, assim, a gente evoluiu em relação ao conhecimento e à experiência de ciência daquilo que é o mal. A gente caiu nesse conhecimento há séculos atrás, mas a gente não vai... Porque assim, aí a gente acaba falando de séculos atrás, o pessoal quer precisão das coisas e acha que a gente está falando de coisas vagas. Então, há décadas atrás mesmo, pouco tempo atrás, não se discutia que existiam ações malignas, que existiam cultos malignos, que as pessoas se reuniam realmente para desejar o mal para outras pessoas. Isso não se discutia. Acontece que com o passar dos anos, isso se colocou sempre em discussão, a ponto de que não se acreditava mais em realidades transcendentes do mal. O inferno, o próprio diabo, qualquer realidade espiritual, ela ficou posta de lado. Então isso, né, ficou uma coisa assim tácita, né? Isso aí isso já tá assim sacramentado. Mas era possível evoluir disso ainda, porque quando a gente retira a origem do mal de uma realidade transcendente, a gente coloca numa realidade imanente, do próprio homem, tá? Só que para que se evoluísse mais disso ainda, se retirou do próprio homem a possibilidade do mal, a ponto de transformar tudo em condições patológicas, em condições apenas acidentais da realidade daquela pessoa. Ou seja, ninguém mais é culpado de nada, né? A ponto de que, então, se existe o mal, é uma coisa feita por coletividades apenas. Para que se fique bem diluída a culpa, para que se todos possam se sentir culpados, que seja muito pouco, né? Para que eu não tenha uma condição de responsabilidade sobre o mal acontecido, também para que eu não tenha que ficar fazendo nenhum exame de consciência acerca da minha maldade, até porque a maldade é uma maldade coletiva. A noção de pecado social cada vez mais. Então... mas numa terra onde ninguém é culpado, qualquer um é culpado. Exato. Entende? Exato. Onde ninguém é culpado, qualquer um é culpado. Perfeito. Né? Numa terra onde ninguém é culpado, é fácil de levantar... No momento em que tu consegue mexer o cursor nesse sentido, tu mexe para qualquer coisa, entendeu? É só tu ter um pouco mais de força que tu mexe. Então, a gente está nessa realidade. E os anos 90, eles antecipam uma coisa. Porque nos anos 90, o imaginário da juventude que jogava jogos... É quando os jogos começam os jogos de videogame, por exemplo, começam a acontecer numa realidade virtual mais interessante, com uma resolução melhor. A gente tem jogos de RPG. Eu joguei RPG pra caramba, né? Também. E aí a gente tem jogos de RPG. Isso tudo faz com que a gente desenvolva um imaginário acerca da realidade do mal, essa realidade imanente, essa realidade próxima, mas ela é distante, ela ainda está no campo do jogo, no campo virtual, no campo da imaginação. Né? Quando coisas graves chegam até nós ainda usamos os recursos das décadas passadas para lidar com eles. Nos anos 90 acontece, então, essa virada de chave, como o Hugo falou, como o Varela falou, e aí, meus amigos, nós vivemos
na fisiologia existe uma experiência que é a seguinte, né? É uma experiência acerca da sensibilidade dolorosa, certo? Que se faz normalmente com rãs, né? Que é o seguinte, se tu colocar uma rã, colocar um sapo numa água quente, ele vai pegar ali e vai pular, pum. Tá quente, ele vai sair daquela água. Mas se tu vai esquentando aquela água com a rã dentro, a, a fisiologia da, da algesia da rã, ela não consegue perceber que aquele calor está aumentando e que ela está ali, então, tendo lesões. Então, ela vai permanecendo ali dentro, certo? E ela morre queimada, ela não percebeu a alteração, porque ela não consegue perceber de maneira rápida essa alteração sensitiva. Mais ou menos isso tem acontecido conosco. A gente tem sofrido uma alteração acerca da nossa sensibilidade com a matéria do mal, mas nós não temos sentido, nós não temos pulado fora do caldeirão quente. A gente tem permanecido. E o Seven fala exatamente disso. O Seven começa numa cena em que a gente percebe ali já o Morgan Freeman, o Somerset, um homem que aparentemente tem as coisas sob controle. Um cara que tem um olhar metódico, um detetive muito técnico, né, que tá. A gente já vê ali o tabuleiro de xadrez fica em evidência na primeira cena. E a gente percebe que ele já é um senhor, né, que já está em final de carreira na polícia, e que construiu essa sabedoria, essa carreira na cidade de Los Angeles, numa cidade retratada para nós no filme, uma cidade meio com um ar de Gotham City, né? Não sei se vocês percebem isso. O filme, por exemplo, ele passa numa semana, uma semana completamente chuvosa, né? Todas as cenas estão com um tempo nublado, de chuva, para trazer já esse ar desse caldeirão onde ele está inserido, e ele já não consegue mais entender exatamente o que ele está sentindo. Ele sabe que ele quer sair daquela situação, ele quer ir embora dali, o quanto antes. O filme vai nos mostrar isso mais adiante. Mas ele também está um pouco anestesiado, um pouco adormecido nas suas capacidades de percepção, nas suas capacidades de reação diante daquela realidade tão decaída. Então a gente começou um pouco aí já a nossa análise do filme. Queria que vocês entrassem também comigo. Boa. Aliás, é até interessante que você citou o nome do personagem, né? Somerset, né? Você percebe que eles têm uma série de referências literárias nesse filme. Né? O Fio da Navalha, né? Que o autor se chama Somerset Maugham, né? Você tem, além das explícitas, né? Que são as referências que eles vão pegando ali como forma de compreensão dos crimes, né? Ou seja, aquele apontamento, né? Que ele tem de ir à literatura clássica como uma forma de compreender. É como se chamasse assim, olha, nosso referencial aqui não dá conta de entender o problema do mal. Então vamos lá nos Contos da Cantuária, vamos na Divina Comédia, né, vamos, né, no Fio da Navalha para poder entender um pouquinho melhor isso e poder olhar para a realidade de maneira mais qualificada. Né? Porque, pô, esse sujeito está matando, ele está invocando um princípio antropológico antigo, né? Que são os pecados capitais. Agora, o que eu acho interessante no personagem do Somerset é justamente isso. Ele é de certa forma, ele representa ali um sábio, né? Um guia até pro Mills, né? Que é o Brad Pitt, né? Brad Pitt, uhum. Mas, ao mesmo tempo, né? Ele é um homem quebrado. Ele é um sujeito que sofreu e que ele
o sofrimento, de certa forma, o derrubou. Ele, inclusive, né, mas lá na frente fica evidente que ele próprio cometeu, assim, no olhar ali, não parece um crime, mas cometeu um crime em relação ao aborto, né? Ele fala, né, quando ele vai dizer para a esposa do Mills, né? Então você fica aquele personagem assim, ele tem as duas naturezas ali, né? Ou seja, ele está olhando a situação de maneira bastante qualificada, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu superar o drama. O mal o infectou, de uma maneira ou de outra. Isso eu acho que torna a narrativa do filme bastante interessante, porque ele talvez seja o personagem mais elevado ali. E ainda assim, com exceção talvez vamos dizer, da própria esposa do Mills, né, que tem uma certa pureza, né, um certo olhar mas ela é lá como que entregue como vítima, é um pouco diferente, né, mas ele tem um olhar assim por cima da situação. Então fica uma questão entre, de um lado ali você tem o próprio Somerset e do outro lado o personagem do Kevin Spacey, né, que é o representante de fato do mal ali. Então é quase que uma batalha de intelectos ali, né? Sobre aquelas almas que estão lá. Mas eu quero deixar o Varela falar um pouco também. Então, esse filme eu assisti algumas vezes, né? Porque eu acho um filme assim excelente, justamente por fazer referência à antropologia do homem, né? Você tem ali de maneira muito clara 4 movimentos da alma humana, né? Você tem no personagem do assassino uma tentativa de expor os próprios pecados, a própria podridão. Porque, querendo ou não, o personagem do Kevin Spacey, ele é um personagem espelho, né? A finalidade dele ali é mostrar todo mundo como é a sua própria imagem. Ou seja, é como se aquele assassino revelasse o nosso âmago impuro, né? Como se o assassino fizesse ali uma ponta do movimento da nossa alma de querer se mostrar dentro da sua podridão, não é isso? Em todos os assassinatos que ele pratica, ele quer expor os pecados da vida humana. Então ele quer expor a lama, né, do âmago do ser humano. Então, no personagem do Kevin Spacey, você tem um movimento muito interessante, que é um movimento de querer se expor, de querer mostrar a própria podridão, mostrando-se escondendo, né? Como o próprio movimento da lua, né? Que precisa de uma outra luz para se mostrar, como se fosse um charme mesmo, né? Aquilo que se mostra e se tampa, se mostra e se esconde, né? Que é o próprio movimento da lama que existe dentro de nós, né? Da nossa alma ilamacenta que está dentro de nós. Todo mundo aqui, eu creio, vocês dois têm essa experiência do sacramento da confissão, né? Quantas vezes a gente, na fila da confissão, a gente tendo que expor os nossos pecados, a gente faz esse movimento de se mostrar e de se tampar, né? Bate aquele medo de se mostrar, porque a gente sabe da importância do verbo. Quando a gente verbaliza ali algo podre da nossa alma, uma sujeira da nossa alma, então logo a gente expõe, a gente sabe que aquilo ali se substancializa e você fica de frente aos seus atos ruins, né? Seus atos pecaminosos, aquela podridão que é da sua alma. Então você tem esse primeiro movimento da alma, né? De querer se mostrar a própria lama, mostrar a própria podridão, mas ao mesmo tempo se escondendo numa espécie de jogo. E aí, quantas vezes nós não fazemos esse jogo na nossa própria vida, né? De expor esses nossos problemas. Só um adendo ao que você falou aqui, que eu não queria perder isso, Sim. que você falou lá atrás sobre o movimento de glamorização do mal, e aí entra já um perigo. Perfeito. Né? Porque o fato desse movimento estar encarnado num personagem mau, isso começou, a partir dali principalmente, a trazer um elemento de interesse naquilo. Porque, poxa, ele é aquele que revela a verdade. Né? O mal é aquele que denuncia nossos crimes, nossos pecados. E o mal começa a se tornar um personagem interessante. É preciso um momento histórico muito específico para que esse movimento seja aceito pela nossa alma dessa forma. Exatamente. E não
como... Não, o acusador é o diabo. Exato. Né? Essa figura do acusador é diabólica. Né? É uma confissão, mas é uma confissão sem esperança. Perfeito. É a confissão do desespero, exatamente. Exato. E os outros personagens que representam outros movimentos da nossa alma, né? O Brad Pitt é aquele movimento de uma certa ingenuidade e busca pela vaidade, pelo primeiro posto, pela questão do sucesso, né? Eu vou resolver os meus problemas, né? Tem algo engraçado, tem algo ingênuo e ao mesmo tempo egocêntrico no personagem do Brad Pitt. Meio adolescente, né? Meio adolescente, perfeito. É um movimento adolescente da nossa alma. Exatamente, é um movimento adolescente. É um movimento que ainda não sabe se colocar. É um movimento que tenta resistir o lado mais do alto, né, o lado mais intelectual da nossa alma, mas ao mesmo tempo algo chama atenção. Ele quer se formar, ele quer se tornar maduro, mas está no meio do caminho. É algo adolescente, né? Que é um movimento que persiste em nós, né? Todo mundo aqui já passou pela adolescência, mas essa adolescência, de certa maneira, persiste em nós, né? E o terceiro movimento da alma, que é o movimento intelectual, que é o movimento puramente humano, que é do próprio Morgan Freeman. O Morgan Freeman, o personagem do Morgan Freeman é muito interessante, porque ele realiza exatamente a função de pontífice, né? Daquilo que une o de baixo para o alto, né? Como vocês bem frisaram. O personagem do Morgan Freeman tem uma mácula. Ele tá sujo também. Só que ele tem uma altivez intelectual interessante, que quer toda vez olhar para o alto, que quer analisar o caso, que quer olhar de fora, que quer ter uma espécie de visão do alto, de visão para olhar o panorama por completo. O Morgan Freeman, de certa forma, está mais próximo de Deus. É engraçado isso, né? Ele representa a figura humana por excelência. Ele é o extremo pontífice ali, né? Ele, ao mesmo tempo, todo mundo aposta que ele que vai solucionar todos os casos. A gente está vendo o filme, a gente aposta nele sempre. Mas, ao mesmo tempo, tem algo nele de fraqueza. Ele é o homem por completo. Ele é uma síntese completa do homem. Ele realmente representa o pontífice, né? Por mais que ele seja brilhante na análise dos casos, com seu lado intelectual muito vigente, ao mesmo tempo ele apresenta certas fraquezas, uma mácula que não é esquecida, né? Um erro que ele se reconhece, que ele tenta extravasar, e ao mesmo tempo ele precisa do personagem do Brad Pitt. Ele precisa daquele aporte mais ingênuo, adolescente, que seja um motor ali da vida dele de novo, para ele poder viver e trazer à tona essa mácula, para ver se ele consegue ficar essa culpa, né? Isso é muito interessante. Então, eu consigo enxergar nesses personagens os movimentos da alma humana, sabe? É como se os três representassem uma síntese. Cara, as cenas finais nas quais os três se encontram e convivem juntos de algum modo, representam ali o final do filme. É como se o filme fosse relatando... É uma síntese do filme. Exatamente, uma síntese do filme. Uma síntese do que é o ser humano. É como se o filme a todo momento fosse representando para o espectador partes da alma humana e no final falava, olha, eu estou falando da alma humana, olha aqui. Aí mostra uma síntese reunindo tudo novamente, né? Mesmo porque as cenas finais do filme são representadas num deserto, o que é bem simbólico, né? Não tem mais nada do lado, só tem o homem. E agora? Como é só o homem? É o homem com Deus agora. Pô, e agora? Muito bom isso. Né? Perfeito. É interessante. Os caras são bons, velho. Vocês são bons demais. Sair do deserto realmente é muito boa. Muito. Sabe que eu pensando o filme, eu concordo bastante com o que vocês estão dizendo aí. E eu tive uma visão, não sei se vocês conseguiram ter a mesma, ou me corrijam se talvez não for isso, mas que o Morgan Freeman, ainda que tenha todos esses elementos de virtudes, e eu até vi depois um vídeo no YouTube, um cara que fez uma análise muito legal do filme. E de certa maneira eu tinha feito essa análise empiricamente, e depois eu ouvi o cara falar sobre as virtudes cardeais. Mas que no final das contas, ele ainda que seja bondoso, humilde, paciente, né?
Ele ainda que tenha todas as virtudes, casto, né? Ele não tem uma esposa, ele não tem, e ele conta que depois ele não seguiu tendo relações depois que ele teve aquele relacionamento que teve um filho que foi abortado. Mas a partir daquele momento, a caridade sumiu do coração dele. Veja que ele não queria mais se entregar completamente no trabalho. Ele estava querendo que o tempo passasse para ele zarpar dali. Tem uma cena que foi retirada do filme. Vê se o Jeff tá por aí. O Jeff deve saber essas coisas. Depois o Jeff pode nos dizer. Tá aí, ó. Tem uma cena que foi retirada do filme que é o Morgan Freeman comprando uma casa no interior. No início do filme. Ele está preparando a aposentadoria. Esse movimento do interior é interessante, porque o Brad Pitt ele vem do interior. Boa. E ele quer sair dali, o Morgan Freeman, o Somerset, para voltar pro interior. Mas a gente já fala, ó, Jeff, se quiser entrar aí, cara, olha, faz um legalzinho que eu te chamo e tu nos ajuda aí. Acontece que esse movimento do Somerset, faltou-lhe a caridade. A caridade começa a arrefecer naquele momento. Ele começa a ficar um homem apático. Ele começa a ficar um homem que já não acredita, já não quer mais se entregar completamente para as coisas. Ainda que ele esteja acima da situação técnica, ele não se assusta com nada que está acontecendo, ele está cumprindo protocolos. Aquela coisa do sangue correndo nas veias, aquela coisa do Paulo Apóstolo, do Pedro, ele não tem mais. Ele não tem mais. A gente vai fazer um movimento de niilismo ali. Ele é um personagem niilista. Completamente. Coração de pedra já, ainda. E aí, a caridade é a grande virtude das virtudes. E essa está arrefecida. Então todas as outras não conseguem se elevar diante das situações. Ainda que ele as tenha e que fique muito claro, pô, ele é super humilde, ele deixa o gabinete dele pro personagem que está chegando ali, pro personagem do Brad Pitt, né, o detetive Mills. Ele não se exalta, ele não usa de maneira errada as palavras, os movimentos do corpo, em momento nenhum. Mas a caridade, que talvez seja a única virtude evidente no Brad Pitt. Boa. É a única virtude evidente, porque ele quer se entregar de fato. Ele tem o que perder. E a gente percebe no filme que ele perdeu. A gente sabe, eu tenho um cunhado que ele é policial e trabalha na área criminal. E isso é um medo grave à família. É um medo importante que eles têm. Ele tem o que perder. Ele sai de uma cidade do interior para uma Los Angeles parecida com Gotham City. Uhum. E aonde o crime está em todos os ambientes. Ele tem o que perder, mas ele sabe que ele tem algo para dar. A vida dele precisa no movimento de sentido daquela situação. Então essa força, essa virulência, essa capacidade dele de se oferecer o tempo inteiro é uma caridade, ainda que ela não esteja amadurecida, porque as outras virtudes estão arrefecidas. Perfeito. Então, quando nós temos as virtudes cardeais, as outras 6 completas no Morgan Freeman, a gente falta a caridade, e a gente tem ela completada pelo personagem do Brad Pitt, que no final das contas acaba perdendo, e isso é uma coisa difícil de dizer no final. Quem saiu perdendo de fato? É claro que ele perdeu porque ele perdeu valores importantes na sua vida. Mas ele
naquele instante, esse movimento de agressão contra o mal nele é um movimento absolutamente natural, possível, e dentro de uma realidade humana ainda sadia. Se é que consegue me entender. Sim. Eu não estou dizendo que ele deveria ter cometido um crime ou matado uma pessoa, mas essa violência contra o mal que existe no coração dele é uma coisa a ser trabalhada que poderia se tornar uma virtude. Né? E ela só existia porque ele era um cara, era uma flecha. Ele é uma flecha. Ele está apontado. Ele tão é uma flecha que essas ações dele tem um momento da virada do personagem do Morgan Freeman que é o seguinte. Lembra que tem aquele tic-tac, aquele relógio que dava um compasso ali no lado da cama do Somerset, que ele usava para fazer um barulho, um ruído branco, como se diz, em contraposição do ruído da cidade. Então ele deixa aquilo ali tocando para ele perceber só aquele barulho ali e ficar o outro barulho de fora ofuscado para que ele consiga dormir e relaxar. Aquilo, o relógio, o barulho do segundeiro, ele é uma coisa apática. Não muda. É uma coisa constante e apática. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ele se tornou aquele homem. Mas quando o momento da virada do personagem, ele joga para o lado aquele segundeiro dele ali, quebra, e ele pega um canivete e ele começa a jogar num tiro ao alvo que ele tem na sala, no quarto, sei lá. E mostra toda essa mudança desse personagem. Esse personagem que até então estava apático, mais uma vez, movido pela técnica, movido pela segurança da sua experiência, do seu controle pessoal, ele percebeu que para esse crime precisava de outra coisa, que ele não estava tendo. E que o Brad Pitt acendeu nele. Isso. Agora ele é uma flecha também. Agora ele está tentando acertar o alvo, com uma violência que ele tinha perdido. Agora eu vou deixar um pouco para você. Perfeito. E isso que você falou, toda essa reflexão em cima das virtudes e tudo mais, demonstra como que é interessante quando a gente vê esses filmes tendo uma perspectiva antropológica mais profunda, que você consegue enxergar que mesmo pela ausência o filme fala. Sim. Ou seja, a falta da caridade no personagem, ela é percebida. E essa falta, ela fala muito alto. É como se, assim, o sujeito tendo, né, temperança, justiça, fortaleza, né, prudência, isso não dá conta de lidar com a vida de maneira propriamente humana ainda. Se falta a caridade, se falta a esperança, né, o sujeito ele é como dizer assim, olha, o estoicismo é legal, mas ele morre aqui. Aquele estoicismo dele não dá conta mais de sustentar. É preciso vir o Brad Pitt, que é a encarnação ali do apetite irascível, né? Não, vamos poder dar uma injeção de vida naquele cara. Deixa eu dar um adendo. Talvez, fica aquela coisa, talvez se esse espírito resolutivo tivesse encarnado nos dois detetives, talvez eles tivessem resolvido o crime antes. Sim. Fica essa dúvida. Uhum. E uma outra dúvida importante que fica na conclusão é: o Brad Pitt vai virar um Morgan Freeman? Né? Será que depois da perda, sabe, isso fica em aberto? Fica. Depois da perda, ele vai, vamos dizer, perder a virtude que o movia e vai se tornar ali uma pessoa também como o Morgan Freeman, já aberto para uma realidade cultural e tudo mais, técnica, mais fechado para uma perspectiva transcendente. E outra, sim, será que o Morgan Freeman vai sair fortalecido disso?
Será que ele vai manter aquela chama e não vai deixar morta como estava antes? Isso fica em aberto, né? E eu acho que essas aberturas também são muito interessantes, porque é isso que faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre a coisa, né? O Jeff tá falando aqui que ele tá jantando e tal, e não vai dar para participar. Mas fica tranquilo, claro, fica por aí tranquilo. Que já é de grande auxílio para nós. E isso eu acho que é uma coisa... É como dizer assim, nessa reflexão, nessa amálgama de reflexões que o filme vai colocando pra gente, não tem como a gente não se colocar ali, naquela situação, na pele dos personagens. E falando um pouco agora do personagem do Kevin Spacey, uma questão ali que é muito interessante, porque você vê, o niilismo do Somerset, ele é se a gente pode dizer isso, é um niilismo virtuoso. Né? Sim. E o Kevin Spacey, ele é um niilismo vicioso. Né? É um sujeito que odeia o ser humano. Ele tem nojo, né? Ele fala aquela cena em que ele conta que ele começa a rir e vomita. Lembra disso, né? Você tem ali como é que é aquela palavra que diz? Uma misantropia, que é o limite mesmo do niilismo, né? E o problema é que naquele período, ou seja, nós, enquanto humanidade, já havíamos consumido muito a mentalidade nihilista. Então, de certa forma, a gente se encanta. A gente corre o risco de se encantar por aquilo, porque realmente a humanidade, né, se perdeu, a humanidade agora é terrível. Eu conheço pessoas assim, eu conheci uma senhora que era muito bondosa assim, com bichinhos, né? Ela cuidava dos animais e tudo mais. Ela me dizia uma coisa que me apavorava um pouco. Ela dizia assim, o ser humano é tudo ruim mesmo, o ser humano é ruim, então eu nem ligo e tal, não sei o que, mas o bichinho, coitado, o bichinho não tem escolha, mas eu fiquei assim, cara, a raiz, né, tá ali. Eu não estou dizendo que o problema está em gostar de bichinho, pelo amor de Deus, eu adoro bichinho, o problema não é esse. Agora, quando você faz esse tipo sabe, de inversão hierárquica, você está produzindo a possibilidade de aparecer o personagem do Kevin Spacey. Eu não me lembro o nome do personagem, eu só consigo lembrar do Kevin Spacey. Esse tipo de filme que tem atores muito marcantes, a gente acaba focando no nome do ator, né? Acaba acontecendo isso. É John. Mas John. John Diehl. John Diehl. Ainda, cara, bom você falar isso aí. Porque tem uma sacanagem com esse nome também. Vocês sabem que você deve lembrar, na criminalística, quando o cara é assim, vamos dizer, parece um corpo lá que não tem identificação e tudo mais. Vocês sabem como é que eles chamam isso? John Doe. John Doe. Esse é o nome, John Doe, exatamente. É como se fosse um João Ninguém, né? Ele não é ninguém. É como se fosse uma... E ali, aquele personagem sendo um ninguém, o que ele é? Bom, ele é o próprio mal. Ele não é mais uma pessoa. Ele é ausência. Ele é ausência. E nesse sentido é metafisicamente correto. Isso. Né? O mal como uma ausência mesmo, sem substância. Sim. E aí a gente vê que o filme tem uma inscrição antropológica interessante, profunda. E quando ele faz todas aquelas... Ou seja, ele é como um parasita, né? Ele só pode aparecer como um acidente ali. Então ele é o que denuncia, ele é o que mata, ele é o que entrega. Mas ele próprio não tem história, né? Ele não tem substância. Então ele precisa daquilo para sobreviver. Por isso que, em última análise, ele precisava morrer. Eu acredito que se o Brad Pitt não tivesse matado, ele mesmo teria se matado. Acabou, não tem mais nada. Né? Não precisa mais disso. E isso que você falou, por exemplo, do ódio eu vou explicar um negócio aqui, que o Hugo não quis dizer que o personagem, que a pessoa tem que morrer e ponto. O Hugo quis dizer
que a história Sim. caminha para que o personagem morra. Dentro dos É isso planos que dele mesmo. Exatamente. Exatamente. Ele queria, é isso que ele queria, porque ele sabia que da forma que ele se construiu ali, ele próprio sem substância, sem aquele jogo que ele mesmo criou, com os crimes e tudo mais, ele já não é mais nada. Então, se o Brad Pitt não tivesse matado, ele provavelmente se mataria. Assim, acabou, o jogo acabou, entendeu? Eu queria jogar esse jogo aqui, né? Porque esse é o meu jogo de parasitagem da natureza humana. Ou seja, eu denuncio algo que eu invejo, né? Boa. Eu quero ter, mas não sou. Eu quero ser, mas não sou. Ou seja, esse é o grande dilema do mal. Tem mais algumas coisas que eu queria falar um pouco sobre isso. Eu separei um pequeno textinho aqui, mas eu quero deixar a bola correr para a gente deixar o assunto fluir. Boa. É interessante vocês falarem isso do filme, né? Hoje em dia não tem mais filme que obriga o espectador a preencher as lacunas, né? Sim. Eu não sei se é muito raro isso daí, né? E quando tem, é por um viés meio exagerado, né? Quando é o Essa Nolan, coisa de, Christopher essa Nolan. coisa de filme de herói tomou conta de um jeito assim Exato. que. Pô, 5% até vai, né? Mas não 70%, né? É muita coisa, é o tempo inteiro, é filme de herói o tempo inteiro. É toda hora. Aí. O filme é muito preenchido, né? Muito cheio hoje em dia. Ele não tem espaço para você completar, né? Exatamente. Em Vou filosofia, conversar com você. exatamente. Em filosofia, né? Na área da filosofia, a gente tem um método interessante para poder ler filosofia, principalmente ler os antigos, que é tentar imaginar qual foi a experiência complexa que o autor teve com a realidade. Para tentar ali preencher aquela hipersíntese que ele colocou no texto. Né? Por exemplo, você vai ler, sei lá, só fugindo um pouquinho, mas já volto para o filme. Quando você vai ler, por exemplo, lá os pré-socráticos, né? Muita coisa os pré-socráticos se perderam. Então, por exemplo, Heráclito tem uma página e meia, a obra dele inteira. Só Então, fragmento. são só fragmentos, exato. Aí você tem que ler aquilo ali, preenchendo as lacunas imaginativamente, tentando pensar qual foi a experiência complexa que o autor teve com a realidade e tentando decifrar aquela síntese simbólica que está no texto. Ou seja, é uma verdadeira obra de arte. As obras filosóficas são verdadeiras obras de arte nesse sentido. E os filmes, até a década de 90, eram assim. Né? Eles perderam um pouco isso daí. Né? Hoje em dia, como o Nando lembrou bem, os filmes de super-heróis são muito preenchidos. Né? Não dão espaço para isso. Então, e quando dão espaço é de maneira exagerada, como o Christopher Nolan faz, que é um filme só de lacuna. Aí você tem que fazer um filme. Como espectador. Eu tô falando isso porque ontem eu fui ver Tenet com a minha esposa. Meu Deus do céu. Cara, eu gosto do Nolan, tá? Eu ainda não vi. Mas é assim, Não, mas é o exagero que eu dele. tenho que assistir. É o Olha, exagero se dele. o Varela. Deixa eu falar. Se o Varela tem que assistir 2 ou 3 vezes o tênis, eu tenho que assistir 10, cara. Pra poder terminar o filme completamente. Bom, acho que o Varela caiu ali, cara. Putz, cara. Não, enquanto o Varela não volta, eu só queria fazer um pequeno adendo aqui, que era uma coisa que é um dado que não deve ser perdido, é que esse é um filme pesado. É um filme pesadíssimo. E isso é um negócio relevante pelo seguinte. Hoje você tem uma brincadeira que é assim, o cara meio que quer mostrar que é forte, que aguenta, né? Vamos dizer, então começam a aparecer filmes, Jogos Mortais, o Albergue, coisas assim que explicitam a violência de um jeito, e você como que... Eu me lembro que uma vez, na época do Orkut ainda, tinha uns caras discutindo ali sobre filme de horror, né? E aí as pessoas estavam falando de um filme, não me lembro agora, um desses filmes assim, né, bem slasher, né, chama, né, filmes bem pesados, e aí os caras parecia que estavam disputando para ver quem era mais insensível, sabe? E alguém falou assim, não, Aftermath é um filme muito pesado, esse é muito, muito pesado e tal. Aftermath é um filme slasher ridículo, assim, né, de um sujeito que pega vamos dizer,
É um legista, né, que fica como que violentando o cadáver, fazendo coisas horríveis e tal. Como assim, cara? Né? Como assim? E é como se por causa disso, né, por causa dessa revelação do mal, eu tivesse que, para me mostrar bom, eu tivesse que revelar a minha insensibilidade com relação ao mal. Então a gente não pode perder de vista que, por mais que depois do Seven tenham surgido filmes que revelam a violência sabe, de um jeito muito absurdo, isso não pode fazer com que a gente perca a sensibilidade a ponto de achar que o Seven não é pesado. Ele é pesado, sim. É muito pesado. Se você tiver ainda humanidade, você sai angustiado dos filmes. Você sente mal. E isso é importante. A angústia em relação ao mal. Tu sabe, Hugo, que a Jaque, minha esposa, ela não viu, né? E eu contei pra ela, assim, ela viu alguma coisa ou outra. E eu disse pra ela, não assiste. Não assiste, deixa eu te conto aqui algumas coisas. Acho que não é interessante tu assistir, pelo menos agora. Se tu não vai fazer nada com o filme. Justamente por isso. Porque é um filme muito, muito forte, é um filme violento, é um filme que tem cenas muito, muito violentas, muito baixas. Que tu precisa estar com o espírito preparado para assistir esse filme. E ainda é um risco. E ainda é um risco. Exatamente. Porque acontece, esses outros filmes que saíram, os Jogos Mortais, tu citou os Jogos Mortais, cara. A única vez que eu fui ver Jogos Mortais, que eu vi Jogos Mortais, eu fui ao cinema ver e eu saí no meio do filme. Porque é o seguinte, cara, mas eu sei mais ou menos como é que é a história dos Jogos Mortais. E os Jogos Mortais, ele tem origem no Seven. A ideia. A ideia tem. Só que o mal revelador, né? Como o Varela falou. Só que não tem toda essa carga filosófica do Seven. O Seven é uma obra de arte mesmo, de fato. É um filme que revela elementos muito mais profundos do que aquela primeira instância, aquele primeiro plano, né? Os personagens são muito mais elaborados. Agora, esses demais filmes que saíram depois disso são uma porcaria. São, de fato, uma porcaria, né? Os filmes de terror, ele não é um terror. Esses outros são terror. O Seven é suspense. Sim. Mas filme de terror hoje em dia, meu Deus do céu, se perdeu demais assim, a capacidade de entender. Porque assim, como não se acredita no mal, se faz um filme de terror relacionado a aspectos assim mais chocantes, sensíveis, e pronto, deu. Né? Com a sensibilidade em primeira instância, e pronto. Né? Para a pessoa ter nojo, medo, asco, e pronto. É só isso. Né? Então não se desenvolve. É um deleite no mal. Exatamente. Ele oferece um deleite no mal, que é um negócio absolutamente perverso. Perverso. No Seven tem toda essa questão que o Varela colocou dos movimentos da alma humana que aparecem ali encarnados nos personagens. Nesses filmes, por exemplo, o próprio Jogos Mortais, você só tem o movimento do mal ali, do mal revelador, né? O mal que entrega o pecado, que entrega a malícia, que entrega... E todos os outros são vítimas inermes disso. É como o mal se torna o regente da ação, sabe? E em última análise ele é cultuado. Ele é muito inteligente, então tudo mais. Uma vez eu propus uma reflexão aqui que todo mundo ficou embarbacado entre um grupo assim de pessoas, né, religiosas, tudo mais. Eu falei que assim, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Né? Todos estão de acordo que filmes pornográficos são mal, né? E que, vamos dizer, dentro da lógica própria religiosa, é um pecado, né? Você ali se deleitar com cenas de sexo e tudo mais, né? Esforço e tal. Beleza. Aí todo mundo falou, não, ok, claro. Aí eu disse o seguinte, e os filmes de horror gratuito que te promovem um deleite na violência, na agressividade, na destruição do ser humano, no sofrimento? Por que nós olhamos isso com um olhar tão diferente do olhar que a gente olha para a pornografia? Sim. Em última análise, do mesmo jeito que a pornografia, se você pega... Eu atendo muitos pacientes que têm esse problema, né? E querem sair disso, né? Tem esse problema da insensibilização, né? A dessensibilização. Ou seja, o sujeito
começa lá assistindo um casal, simplesmente, né, tendo relação, e de repente o sujeito, para ficar satisfeito, ele precisa assistir vamos dizer, 1000 pessoas na mesma sala, fazendo xixi uma nas outras e coisas do tipo, né? Do mesmo jeito, o horror acontece a mesma coisa. Se no início bastava para provocar essa excitação pelo asco, pelo nojo, pelo medo e tudo mais, um assassinato, um tiro, né, na cabeça, alguma coisa do tipo, e depois, posteriormente, você já tem que ter uma tortura, né, com um quê de realismo, né? Você tem que praticamente ver que aquela pessoa está realmente, como se ela estivesse realmente sofrendo aquelas torturas horrorosas e tudo mais. Isso é um movimento que eu considero até mais perigoso, mais pernicioso, porque você está se insensibilizando, está se desensibilizando para o problema do mal, cara. Tipo assim, tá ok a gente ver ali a pessoa... Até, por exemplo, naquele filme, eu não quero entrar nele porque provavelmente a gente vai comentar algum dia, né? Que é aquele filme que sugeriram pra gente, poxa, que são os três da vingança, que são os três amigos, os 4 amigos. Sim. Puxa, não vou lembrar o nome do agora. Também esqueci, cara. Também, esqueci, cara. Peraí, vou lembrar aí. É o Sleepers? Sleepers. Perfeito. Nos Sleepers, aconteceu um movimento comigo que eu comentei imediatamente com a minha esposa. Quando aqueles rapazes lá encontram com o algoz do passado, no bar, né, eles vão lá, dialogam com o cara, dão ali meia dúzia de tiro no cara e acabou. Imediatamente veio dentro de mim uma questão assim, por que eles só fizeram isso? Por que eles não veio... Eles não torturaram o cara, não prenderam ele, não fizeram humilhações e coisas do tipo. Depois eu pensei, cara, por que eu pensei isso? Sabe? A gente já tá, nesse sentido, somos Somerset, né? Somos envenenados. E essa desensibilização nos atinge. Ou seja, é equivocado a gente fazer essas análises e fazer uma abstração da nossa própria experiência aqui. Não, cara. Nós fazemos parte disso aqui. E esse processo de desensibilização nos afeta de maneira profunda, cara. É difícil fazer esse movimento de retirar essas influências sobre nós, que estão em nós. A gente precisa, de certo modo, bastante análise, bastante autoanálise, análise técnica com o próprio profissional, como o Hugo, que é psicólogo, para que isso aconteça, porque são muitas as influências. Né? A gente pode, já que minha esposa hoje, fugindo um pouquinho do tema, a gente já volta, ela disse que esses dias ela ouviu uma live. Se você pensou em falar, porque tá no tema. Ela ouviu uma live, ela estava me contando hoje que ouviu uma live da Sociedade Hebraica, tá? Dizendo que o judeu pode ser espírita, tá? E eles dando uma explicação lá, por que pode ser espírita. Ela ficou chocada. Ela disse, eu não sei porque se eu cheguei nessa live, mas eu assisti ela toda. E ela disse, olha, todos os argumentos, ela disse, eu achei a pessoa completamente perdida, completamente desorientada. Veja que aqui eu não estou fazendo nenhuma... todo mundo sabe que eu sou católico, e aí eu poderia falar sobre isso num outro momento, tranquilamente. Mas veja que o espiritismo e o judaísmo eles não têm relação alguma na sua base essencial. Mas a própria pessoa que é uma comunicadora, já que ela era doutora e tal, um monte de títulos da comunidade hebraica, dizendo que poderia ser espírita. E eu disse para Jaque, isso aí é porque as influências que hoje nós sofremos, sejam orientais, da New Age, sejam desse próprio niilismo social, desse próprio terror social. Hoje, as influências que vêm chegaram até nós por esse globalismo vestido de pacificidade, né? Mas que, na verdade... A cultura é algo tão importante que a gente não pode botar elas no mesmo caldeirão e mexer e sair uma coisa só.
Quer dizer, existe uma construção antropológica muito profunda nisso, para que se chegasse nos resultados culturais das civilizações. E hoje nos foi oferecido uma pílula multicultural que a gente toma e está resolvido, a gente é multicultural e pronto. Isso causou uma confusão tamanha nas pessoas, que as pessoas não sabem de onde saem as influências. Então, todo o tempo nós precisamos analisar nossas falas e nossas escolhas, assim como o Hugo fez. Opa, da onde é que eu tirei essa ideia, cara? Ô, Nando, isso é sistemático. Vai chegar um momento em que a gente vai ter de repensar isso tudo e colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que eu quero dizer com isso? Quando o niilismo entrou dentro do nosso imaginário, a gente passou a olhar a realidade de maneira atomizada e a gente perdeu a noção de posição de cada coisa. A posição ontológica de cada coisa foi perdida. Então, da mesma forma que os personagens principais, os investigadores do filme lá do Seven, precisaram de recorrer à alta literatura para recuperar dentro deles esse senso ontológico para resolver os crimes, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, cara. Não tem jeito. Vocês não têm ideia do que é, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, estou trabalhando com eles metafísica aristotélica. Né? Vai imaginando aí a dificuldade que é trabalhar isso daí. Pô, posso me inscrever nesse segundo ano aí, Varela? Então, esse é o ensino médio que eu quero fazer. É engraçado, porque a gente começa lá a aula, né? Falando para eles, mostrando para eles que a realidade é múltipla e que cada coisa tem sua própria posição ontológica dentro de uma estrutura hierárquica. E é batata, assim. Toda vez que começa essa aula, tem sempre uma aluna que levanta a mão. Em qualquer turma vai ter uma aluna que vai levantar a mão e vai perguntar assim: você não acha soberba do Aristóteles achar isso, não? Achar que ele sabe qual é a posição hierárquica de cada coisa da realidade? Né? Essa fala dela entrega um monte de coisa, né? Entrega o que nós estamos vivendo. Essa questão de colocar... Se tudo é múltiplo e tudo é diferente, tudo está numa horizontalidade sem posição hierárquica. E se você não tem a noção da posição hierárquica das coisas, você perde a relação entre elas, né? Por motivos óbvios. Então, perdendo a relação entre elas, obviamente você não sabe a sua própria posição na existência. Né? Então, por exemplo, quando o Hugo relata que, vendo lá o filme Sleepers, ele falou, por que eles não fizeram mais nesse ato de vingança? Poderiam ter sido mais cruéis. E logo depois ele falou, por que eu estou pensando isso? Esse porquê que eu estou pensando isso é colocar esse movimento da alma dele na posição correta, hierárquica, dentro do seu íntimo. Esse movimento que o Hugo fez é um movimento que a gente vai ter de recuperar. Não tem jeito. É um movimento que a geração atual vai ter de recuperar em algum momento. Porque o fundo do poço está muito próximo, cara. Não tem como muito piorar. Quando eu estou na fila do correio e o cara lá do prédio grita assassino, ele perdeu o senso hierárquico das coisas. Ele está me chamando de assassino. Então, tipo assim, trucidá-lo, assim, é até justo. Então, o bode expiatório da vez passa a ser escolhido de maneira autoritária, de maneira randomizada, sem nenhum tipo de critério. Né? Então, como o próprio filme Seven nos mostra, a única maneira de você tentar resolver os problemas é colocar os problemas na sua posição correta. Então, o que eles fazem? Eles retomam a alta literatura. Eles retomam aquele... Varela, eu acho que você botou o dedo no microfone, alguma coisa assim, sua voz está bem baixa agora. Foi? Melhorou? Foi, melhorou. Porque o que acontece? Eu tive que colocar para carregar, aí não dá para segurar com uma mão. Então, quando eles recuperam lá na alta literatura uma espécie de mito fundante para tentar restabelecer qual é a ordem do ser humano, o que é a maldade, o que é a bondade, eles estão tentando se posicionar também no meio da narrativa lá do filme, né, da história, para eles poderem solucionar o caso. Então, da mesma forma que os investigadores tiveram que fazer isso, nós vamos ter de fazer. Cara, assim, a gente está num momento assim, muito preocupante, onde o fundo do poço ele está se aproximando por conta desse niilismo, dessa vontade de nada, onde tudo está horizontalizado, onde as coisas não têm mais uma posição hierárquica. Né?
E aí, perdendo essa posição hierárquica, a gente também, obviamente, vai sempre fazer as más escolhas. Vai sempre fazer as escolhas Perfeito. piores, né? Acho que não vai ter como. Vai ter que voltar isso daí. Não tem jeito, né? Não, isso que eu acho que a gente está fazendo agora aqui é uma coisa que todo mundo, do presidente da República até o trabalhador braçal, se quiser sobreviver enquanto ser humano, vai precisar fazer isso. Exatamente. Porque senão nós vamos pro buraco. E não vamos dizer, é aquela coisa, ninguém vai pro buraco coletivamente. É pensar, você, eu, vamos pro buraco. Exato. O buraco é fundo, né? E não tem fim. Isso aí. Porque o mal em si, ele não perde a inscrição antropológica dele. O mal sabe onde ele está. Perfeito. Tanto que o personagem do Kevin Spacey, né, o John Doe lá, ele vai à origem. Ele faz o movimento de busca à origem. Eu vou lá, os 7 pecados capitais. Perfeito. Eu sei onde eu estou aqui, na hierarquia da realidade. Vocês é que não sabem mais onde eu estou. E esse é o perigo. Eu tinha separado um negócio aqui, eu até recomendo para vocês, porque já que a gente vai fazer né, uma reflexão sobre o problema do mal, que é esse livro aqui, ó, esse livro do Theodore Dalrymple, Nossa Cultura ou o que Restou Dela. Eu li esse livro faz um tempo, e ele tem um artigo que me marcou demais, é o artigo de abertura do livro, chama A Frivolidade do Mal. E é interessante que esse autor aqui, ele é ateu. Ele é um psiquiatra ateu, então teve uma certa experiência, né, da realidade e tudo mais. E ele diz em um certo momento desse artigo aqui, seguinte frase: aprendi que quando as barreiras que seguram o mal são derrubadas, o mal floresce. E nunca mais é fundamental do homem. Ou que o mal é um estado excepcional ou estranho à natureza humana. Se a gente perde de vista isso aqui que ele está dizendo, boa. Ou seja, se eu perco de vista esse mal que pode ter morada no meu coração, o exorcismo se conclui com o demônio dizendo o nome. Boa. Ou seja, ele está em vantagem quando eu não sou capaz de dizer o nome dele. Boa. E quando eu digo o nome dele, aí sim eu exorcizo. Então a gente precisa chamar o mal pelo nome. Boa. E chega a ser interessante que um autor ateu diga o seguinte: talvez a característica mais alarmante desse mal de baixa patente e altamente endêmico, justamente aquele tipo de mal que nos aproxima da concepção de pecado original, seja o fato de ser espontâneo e não compulsório. Boa, boa. Porra, cara. O cara foi no pecado original, o cara é ateu, cara. Então, muito interessante. Né? E, porra, olha só, é espontâneo e não compulsório, ou seja, contrastando aquela ideia de que o mal aparece como consequência de uma certa estrutura social, de uma certa dificuldade, de uma questão, vamos dizer, imposta, né? O mal presente é um mal espontâneo no sentido de que ele pode aparecer a qualquer momento em nós, se nós não estivermos atentos. Tanto é que os hábitos ruins que nutrem os vícios, eles são movimentos gravitacionais da nossa alma. Eles puxam para baixo de maneira fácil. Enquanto que o movimento dos bons hábitos, que são os virtuosos, eles necessitam de esforço. Né? Então o mal ele sempre está bem posicionado. O mal ele sempre está na posição dele porque ele é gravitacional. Ele puxa para baixo de forma quase que como eu esqueci como o autor usou. Ele usou um termo interessante. Puxa de maneira quase que natural para baixo, né?
Enquanto que a Espontânea, virtude espontânea, boa. O mal ele é espontâneo, ele é um movimento de gravidade. Né? Você larga alguma coisa, a coisa cai. O mal é a mesma coisa. Ele é espontâneo, ele te puxa para baixo. Então, nutrir os maus hábitos é a coisa mais fácil do mundo. É muito fácil para o personagem do Kevin Spacey mostrar a fraqueza de todo mundo. Porque realmente a fraqueza está lá, está puxando para baixo. Aí ele ainda brinca, porque ele, para vocês solucionarem esses problemas, vocês vão ter de nutrir outros hábitos em vocês. Então vocês estão em desvantagem. Então a virtude é sempre uma tentativa de nutrir bons hábitos com muito esforço. A virtude está sempre atrás do vício. Porque ela vai para curar o vício, né? Então ela necessita de um esforço. E o filme deixa isso muito claro também. É muito interessante o filme chamar Os Sete Pecados Capitais. É muito interessante mesmo. O Padre Weller só para não deixar sem resposta, não vou deixar sem resposta o Vinícius aqui, que ele disse: os filmes são, em sua maioria, previsíveis demais, parece que isso se fez perder a essência da arte. Se faz perder a essência da arte. De fato, hoje os filmes são muito previsíveis, né? Não tem essa... Claro, quando a gente fala hoje, tem as suas exceções sempre, né? Ainda bem. Mas, em sua maioria, né? Os filmes são muito previsíveis. Nós estamos falando também de filmografia mainstream. Esse filme, Seven, não é um filme cult. Não. Ele é um filme mainstream. Então a gente não pode comparar o mainstream de uma época com o cult da outra. Exatamente. Então realmente isso acontece, né? Tem acontecido cada vez mais, mas ainda tem alguma coisa, evidente, mas sim, existe menos e bem menos. E tu falaste do Dalrymple. Eu gosto desse autor também, não tenho assim largo estudo, né? Eu conheço o Podres de Mimados e o Vidas na Sarjeta. E alguma entrevista ou outra, mas eu acho fantástico a capacidade dele de visão da realidade. E interessante é que, por exemplo, o Dalrymple, o Jordan Peterson, que são caras que... O Dalrymple é ateu, o Peterson não sabem do que é, né, na verdade. Mas são os caras que ficaram atentos a essa realidade da existência do mal, da importância da visão de uma centralidade que é o próprio Deus, da importância da religião, da importância desse movimento ascético. E esses caras, eles conseguiram perceber isso, não sendo uns carolas, que nem nós, por exemplo. Tá? E eles tiveram voz voz técnica, são gênios, são os caras inteligentíssimos, mas foram ouvidos talvez por esse motivo também, né? Talvez, o cara está falando aqui, mas ele não é o Anselmo Green que está falando aqui, não é o Raniero Cantalamessa, né? Quem está falando aqui é um médico psiquiatra ateu em inglês. Eu vou ouvir o que o cara está falando. O cara está falando isso, que é algo que é de fundamental importância e que se perdeu. Então isso reverberou talvez muito por esse motivo também. Mais uma prova do nosso orgulho, né? A gente é esse ser. A gente está falando dos pecados capitais. A gente é esse ser orgulhoso, né? Ô Nando, às vezes a gente se pega discutindo virtude teologal, cara. Sendo que nem mesmo a virtude moral básica a gente conseguiu fomentar em termos de hábito. Entende o que eu estou dizendo? O que acontece? Você pega o Jordan Peterson, você pega o Ítalo Marcilli, professor Ítalo. Cara, eles estão trabalhando num eixo, num girar de catracas do ser humano, que é um girar baixo. Assim, eles estão fazendo um papel fundamental, que é mostrando assim, olha, cara, a gente vai ter que nutrir bons hábitos, mudar os nossos hábitos, para poder disciplinar esse nosso lado, essa maldade gravitacional, esse lado animal que puxa para baixo. Então, assim, é interessante bater na tecla dos filmes, que é o trabalho que o Nando faz muito bem. Eu me senti sempre empolgado desde o primeiro convite que eu recebi,
Porque a gente está trabalhando com filme pop, cara. A gente está trabalhando com filme mainstream para poder entrar justamente nessa clave onde nós temos poder de ação. Entende? Onde a gente pode falar assim, olha, cara, dá para nutrir bons hábitos e melhorar de vida. A partir dessa força imaginativa que os filmes passam. Sabe? De olhar para um Seven e ver ali movimentos da alma humana. Né? De olhar para o Seven e falar, olha só, os pecados capitais. Olha como é que nós estamos dentro dessa lama. Olha como é que nós precisamos de nutrir virtudes para combater esses vícios. Entende? A gente não está querendo, de certa forma, falar de coisas do alto. Entende? A gente está tendo que procurar o nosso lugar, achar o nosso lugar de voz para a gente poder aprender um com o outro nessa esfera da vida que é a vida humana animal. Nessa esfera da vida humana animal material mesmo. De aprender a lidar com isso daí. Entende? Para a gente começar a vislumbrar a parte espiritual, mas ainda dentro da parte material. Né? Então, esse trabalho de falar dos filmes, de falar de filmes do mainstream, que filmes que não são cult, sabe? De tentar evitar esses termos técnicos, esse viés mais filosófico, psicológico, conceitual, e voltar para as coisas mesmas, né? De forma mais aberta, é muito importante esse trabalho, né? Então, quando a gente trabalha esses filmes aqui populares, né? Que estão no cenário pop, é muito importante, porque a gente está fazendo um papel aqui de relembrar, resgatar esses filmes para as pessoas verem. Cara, tem aluno meu que fala caramba, na caixa de pergunta para direto, vai fazer mais lives sobre filmes? Não. Porque eles se sentem tocados, eles estão vendo filmes que eles não achavam que existiam. Eles estão aí parados nesses filmes de super-heróis, eles falam, caramba, eu posso pensar, eu posso preencher as lacunas do filme, eu posso ver nos filmes esse movimento dentro da minha própria alma. Né? Então, quando a gente cita esses autores, né, o Theodore Darling, o Ítalo Marcilli, o próprio Jordan Peterson, a gente cita esses autores porque esses autores são acessíveis, cara. Eles são muito acessíveis e eles têm um trabalho providencial hoje em dia, né? Que é análogo ao trabalho que a gente está fazendo aqui com os filmes. Entende? Eu acho que tem que voltar essas questões mesmo. E o interessante é que a gente vai aprendendo, né? E eu posso dizer tranquilamente que eu aprendi isso com o Ítalo, aprendi com o Jordan Peterson, aprendi com o Olavo de Carvalho. Sim. Aprendo com vocês que a gente precisa muitas vezes... mas isso tá no livro aquele, A Vida Intelectual, do Seth Lange, que nós não precisamos de muitos livros. Boa. Isso aqui é cenário, velho, no final das contas, tá? Santa Teresa d'Ávila, antes de escrever os livros que a gente sabe que ela escreveu, o Livro da Vida, o Caminho da Perfeição, as Moradas, fundações, que são uma capacidade intelectual naquilo que é a intelectualidade de fato, que é reunir aquilo que eu tenho de recursos e extrair o máximo possível de realidade, de virtude, de bondade e de beleza. Ela leu apenas Santo Agostinho, Imitação de Cristo, e alguns livros de cavalaria. Olha só. Então, quando nós extraímos desses filmes alguma coisa mais profunda, ainda que o diretor e o autor não queiram ter trazido talvez alguns elementos que nós trazemos aqui, mas não tenham trazido intencionalmente, mas eles estão também inseridos e imersos num movimento cultural. Quer dizer, o cara não vai desenvolver um filme como Seven sem ter sofrido alguma influência cultural importante daqueles elementos. Talvez ele seja só um passaporte para que nós recebamos aquilo e nós trabalhemos esses elementos sem que ele consiga, de fato, trabalhar. Mas a gente precisa de pouco. De pouco. A gente tem um coração disposto, a alma disposta a buscar o bem, a verdade, a beleza e a realidade das coisas. Nós precisamos de pouca literatura, de poucos filmes, de poucos cenários para que nós consigamos adentrar de um modo mais profundo. Nós precisamos de atenção.
sed multum. Lembra essa expressão? Sim. Segue, Hugo. Não, é só complementando o que você falou. Você falou do pouco, tem uma expressão latina para isso, é non multa, sed multum. Boa. Né? Não de muitas coisas, mas de pouco em profundidade, coisas importantes, né? É isso. Exatamente. Então a gente tem essa condição de fazer isso com os filmes que estão mais numa linguagem mais acessível, de fato, estão nessa linguagem que a gente consegue alcançar, mas que os grandes diretores, os grandes roteiristas, eles não são. Porque é que tá, né? Por que a gente vê tantos filmes aí? Hoje os caras ou fazem esses filmes de super-heróis, esses blockbusters, porque ele já tem um mercado direcionado para isso. Agora, os grandes diretores, eles conquistaram o mercado. Eles conquistaram o seu público. E para que eles fizessem isso, foi preciso fazer roteiros que tocassem as pessoas. Né? Foi preciso trabalhar roteiros que tocassem as pessoas. E só se toca as pessoas do mesmo modo sempre. Falando a alma delas. Exato. É assim que funciona. Essa é a questão. É isso aí. É isso aí. Engraçado que o Varela comentou sobre essa coisa toda, né, Você começou, né, Nando, sobre o Jordan Peterson, aí complementou com o Ítalo e tudo mais, né? São os caras que... Cara, não adianta a gente ficar aqui discutindo o sexo dos anjos. Vamos voltar aqui pro básico, pra realidade e tal. Mas sempre apontando pra lá. Boa. Né? Então, tipo, uma vez o Ítalo respondeu uma caixinha que eu achei fantástico. Não, tu falasse das 7 moradas, né? Santa Teresa. Alguém perguntou assim: Ítalo, em que morada você está? Em que morada do castelo você está? Aí ele fala: eu quero ser o porteiro. Eu acho que o que o homem, vamos dizer, com o coração disposto, como você falou bem, hoje tem que almejar é isso. Vamos dizer, no levar isso e compartilhar isso e promover esse movimento de rememoração do fundamental, tem que ser o porteiro, tem que mostrar, cara, a resposta não está aí fora. Né? Você tem que dominar os elementos, mas olha, olhando para lá. Isso. Entra aqui, ó. Vem para cá. Que aqui que está a grande resposta. Eu acho que hoje, né, um intelectual, ele não deve buscar apresentar novidades ou novas teorias e tudo mais, ou coisa do tipo, não. O intelectual hoje, ele tem que... se ele faz isso, eu acho, é quase imoral. Porque hoje o que o intelectual tem que fazer é lembrar daquilo que é esquecido. Exatamente isso. Né? Quando você lê um cara desse, quando você vê um cara desse falar, é como se aquilo lembra assim, cara, no fundo eu já sabia disso. É bem socrático, até. Isso. Né? Tipo assim, cara, não, cara, olha só, tu sabe que não é essa porra aí. É isso aí. É outra coisa. Só aqui, a Silmara, eu acredito que é uma pergunta mais pro Varela. Ela perguntou quais são os 4 movimentos da alma do filme. Tu falaste de 3, né? Que era faltou da Gwyneth Paltrow, da personagem da Gwyneth Paltrow. Isso. Que é o personagem da alma que não é bem se sacrifica, né? Ela simboliza um pouco... Ela é a de fato que é sacrificada no filme, mas ela tem um quê de ingenuidade também. Eu acho que, na verdade, ela compõe o movimento da alma junto com o esposo, né? Ela recebe o Morgan Freeman em casa, né? Ela recebe o Morgan Freeman em casa. Quando conhece, gosta dele, de cara. Parece que é um movimento do próprio personagem do Brad Pitt, de composição. Exatamente. O Morgan Freeman. É interessante. Não, eles são. Vamos voltar então um pouquinho para o filme, para a gente também, até depois finalizando aí, gente, que vocês têm compromisso amanhã. Cara, é o seguinte, ó, o casal tem esse movimento do sacrifício, né? Isso. A partir porque ali existe uma morte da família. Ainda que o Brad Pitt tenha permanecido vivo, morreu a mulher, a Gwyneth Paltrow, morreu a criança, que estava no ventre dela. Exatamente.
E ele morre junto, nesse sentido. Sim. E eles vêm do interior. Isso é o que eu queria falar. Isso é uma coisa que eu queria falar antes. O professor Olavo, né? E eu falo pouco do Olavo aqui, cara. Não por nada, assim. É que ele Mas tá como porque... pressuposto. Hã? Ele tá como pressuposto. Não. É porque é o seguinte, cara, eu sinceramente, o Olavo é um cara assim que eu não tenho condições de falar sobre ele, né? Então eu faço poucas referências a ele, até porque se eu sou um aluno dele, eu sou um aluno muito ruim, entende? Então ele não merece que eu fale sobre ele. Mas de fato, o Olavo ele fala sobre essa vida no interior. Vocês já ouviram ele falar sobre isso, né? E foi uma das poucas pessoas que eu ouvi falar sobre isso. Desse homem do interior, dessa vida do interior que no tempo moderno, que é o tempo do Seven, que é o tempo da onde a gente está vivendo hoje, é aonde resta alguma coisa do melhor do homem. É onde resta alguma coisa da pessoa completa, da pessoa mais inteira. E eles vêm do interior. A Gwyneth Paltrow e o Brad Pitt, a Tracy e o David Mills. David Mills, e aí depois tem uma série de elementos interessantes que são aí da direção, né, que são os símbolos dos nomes e tal. Né, eles aí o filme tem esse desfecho de direção muito bom, porque, por exemplo, até os andares em que eles encontram os corpos tem referência com o pecado capital, referente à sua morte ali, né? Que eles descrevem no quadro lá. Então o número 5, que é a ira, quer dizer, o David, o nome dele, o nome e o sobrenome tem 5 letras, que é o quinto, a esposa dá aula no 5º ano, ele ficou 5 anos na polícia, lá no interior, e por aí vai. Mas eles vêm do interior e eles, de fato, eles são esse grande sacrifício. Eles se sacrificam para que algo floresça de realidade, pelo menos no Somerset. A gente não sabe se outras pessoas foram tocadas pela morte deles, de fato sim, porque uma morte sensacionalista de fato, né? Imagina se isso chega a acontecer, né? A gente jamais vai esquecer essa história. Essa história é uma história de alcance, uma história chocante de fato. Mas naquele instante ali, eles são essa semente de pureza, essa semente de bondade que faltava na cidade de Los Angeles. E que veio com esse movimento desses caras, essa família que estava no interior. Né? Uma família que não estava naquela realidade tão decaída como eles chegam a viver ali na cidade de Los Angeles, e eles sucumbem, né, diante daquela realidade. Ela, a personagem da Gwyneth Paltrow, a Tracy, ela está profundamente deprimida naquela cidade. Ela tem uma sensação angustiante, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Eu estou pressentindo que as coisas não vão dar certo aqui. Porque eu não fui formado, o nosso amor não nasceu aqui, no meio desse. Eu não fui formado nesse lugar. Perfeito. Então, os cachorros, eles têm cachorros que são cachorros de campo. Eles estão dentro de um apartamento. E toda hora passa um trem e chacoalha o apartamento todo. Né? Isso acaba com ela. Isso acaba com ela. Não passou por nenhum momento na cabeça dela em não ter a criança, como sugeriu talvez o personagem do Morgan Freeman, o Somerset. Porque isso não está no espírito dela. Ela vem de um lugar onde as pessoas têm os filhos. Ela fica chocada quando ele fala, visivelmente. Ela fica chocada. Ó, o Guilherme chegando aí, seja bem-vindo, Guilherme. E
E de fato, ela e o Brad Pitt representam esse sacrifício. Eles são jovens, eles têm uma vida cheia né, promissora, cheia de esperança pela frente, mas eles são paralisados, eles são mortos, né, por esse mundo, eles são sucumbidos nesse mundo tão decaído que se apresenta naquela cidade criminosa, naquela cidade pesada, naquele clima assim escurecido, cinzento, né? O tempo todo o filme passa essa ideia. Essas cenas escuras, a meia luz, somente a luz da lanterna, aquela chuva irritante, constante. Barulho o tempo todo, né? Barulho o tempo todo, né? Isso realmente é algo muito distante do espírito que em que eles se formaram enquanto pessoas. É interessante falar isso, que eu uma vez um colega de pós-graduação, né, que fazia mestrado e fazia doutorado, o Lúcio Valera, que o Varela conhece. Isso. Ele compartilhou, ele é Hare Krishna, né? Mas é um intelectual Hare Krishna, é um cara grande lá no meio. Ele é da tradição Bhakti, né? E ele postou uma vez no Facebook um texto que falava sobre... tinha a ver com a questão do mal e a perda da humanidade a partir de uma análise da hiperurbanização. Boa. Está bem dentro disso que o Nando está falando. Quer dizer, você vê a hiperurbanização... Claro, eu não sou nenhum, assim, uma pessoa que é um tipo de pessoa que considera a cidade um mal em si, né? Que existe esses, né, esses exageros, não é isso, mas é evidente que, né, a forma pela qual as cidades vêm se estruturando, e esses exemplos, né, vamos dizer, esse arquétipo de Gotham, né, que é aquela cidade que se perdeu, que perdeu sua essência, né, é isso. O ser humano se afasta um do outro e se afasta de si. E é interessante a nossa palavra em português. Se afasta do interior. Se afasta do seu próprio interior. Mas, Hugo, não é a cidade, é o modo cidade. Entende? Isso, perfeito. Exato, é uma instalação própria. Uma instalação antropológica, né? Que é, vamos dizer, esse modo de existir desconectado, disperso. Eu gosto de falar muito sobre esse problema da dispersão do homem moderno, né? Que é muito barulho, muito ruído, é aqui e tal, sabe? Eu não tenho... tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Porque no interior, geralmente, o indivíduo ele sabe a posição dele na polis. Ele sabe da posição dele no interior, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele sabe quem ele é, ele conversa com o outro, ele sabe a posição que ele tem que falar com o outro, qual a posição ele tem que assumir. Isso aí dá um senso de ordenação incrível, né? Na cidade grande é tudo caótico, não tem essa ordenação. A gente volta ao mesmo ponto lá do início. A gente não sabe direito qual é a posição. A gente só enxerga um cosmos gigantesco, só que a gente não consegue vislumbrar a ordenação desse cosmos, a gente se sente um átomo solto, né? A gente não tem integração com os demais. É tudo muito esquisito, tá tudo muito fora do lugar, né? E o casal lá do filme, eles estão fora do lugar. Tem algo neles que não está encaixando, né? Então, tem até uma questão que é a seguinte... Só para ilustrar, assim, né? Vocês são do Rio de Janeiro, mas vocês disseram que são do interior do Rio, mas de fato não é bem interior, né? É uma região, assim, uma conurbação, de fato, ali. O interior mesmo é na campanha aqui no Rio Grande do Sul. Vem para cá vocês verem o que é o interior. Vocês têm interior mesmo. Mas assim, cara, mas assim, eu já fui pro interior, e aí, quando eu ainda mais jovem, assim, quando eu era, e é interessante o contraste do jovem do interior com o jovem do campo.
capacidade de observação deles é outra. Eles ficam impressionados com a nossa distração. Como nós não percebemos o movimento do dia, por exemplo. O movimento do dia, o movimento dos animais, o cheiro. A gente acorda com o despertador às 9 da manhã, às 8 da manhã. Os caras acordam antes do sol. Então, acordar antes do sol nascer é uma rotina de quem é do campo. Então, os movimentos da natureza, enquanto o sol nasce, para eles é uma coisa absolutamente comum de se ver. Para nós não é. Não, eu mesmo estou em Brasília aqui, vai fazer 2 anos. Eu não consegui ainda identificar onde é cada coisa. Eu vou aos lugares, eu sempre tenho que usar GPS. E eu fico, às vezes, olhando assim o mapa. Onde que eu tô exatamente aqui, sabe? E onde que é esse lugar para onde eu tô indo, sabe? Qual é a direção, sabe? Eu percebo isso. Pois bem. Exatamente. O teu áudio, Varela, o teu áudio. Foi sim. É muita cor, muito barulho, muito efeito distrativo, né? Isso daí atrapalha bastante. Você não tem um senso de ordenação, né? Mas... Pode falar. Não, segue, cara. Segue. Vai falando. Termina. E é engraçado, cara. A gente tem quando você estuda a história da filosofia, tem um movimento análogo a isso que a gente está falando, que é a decadência da filosofia grega. A decadência da filosofia grega se inicia quando Alexandre o Grande conquista um monte de área, ele não tem muito controle sobre essas áreas e tudo é integrado numa coisa só. Então você perde os limites das cidades, das polis. E aí olha que interessante, a decadência da filosofia ela se faz com novas filosofias que estão surgindo, que partem da premissa de que o indivíduo é um átomo no gigantesco cosmos, um átomo perdido. E aí as éticas que surgem dali, com o estoicismo, epicurismo, essas correntes, começam a produzir uma ética do indivíduo. Como é que o indivíduo deve suportar o peso do universo? Não é mais o indivíduo integrado na sociedade ou dentro de uma polis, né? E é análogo isso que a gente está falando. Porque o homem do campo, o homem do interior, ele sempre está integrado. Ele não perde o senso de integração, né? Quando ele olha para o cosmos, ele olha de uma maneira diferente, ele olha o movimento. Ele olha o movimento do Sol, o movimento da Lua, as estações do ano, o crescimento daquilo que ele plantou, o costume dos animais em cada época do ano, e ele vai se localizando por aquilo, né? Então, voltando ao filme, o casal, ele se perde na cidade grande. Sim. E o que acontece? O personagem do Brad Pitt, ele tem que se dedicar intensamente na sua profissão, que talvez é o único senso de ordem que resta para ele. Falou, eu vou ser aqui o melhor profissional que eu sou, para poder... porque tá difícil. Eu chego em casa, a mulher está insatisfeita, ela também está perdida, eu não posso me perder. Ele se dedica inteiramente à profissão como uma espécie de bússola, artificializada, é verdade, mas uma bússola que pode localizá-lo na cidade grande. Então, esse desespero do casal, ele é muito comum quando a gente olha no nosso dia a dia, né? Comparando o homem da cidade grande para o homem do interior, né? Isso é bem interessante. Ótimo. Mas eu queria trazer essa coisa da observação da realidade. E aí eles têm essa coisa também do tempo, né? No interior ali, o café da manhã é o café da manhã. O almoço é o horário do almoço. Isso. O horário da janta, isso não se discute. A gente come quando dá fome praticamente aqui na cidade, né? Eu moro na capital. Cara, e aí agora é uma coisa mais profunda, talvez um olhar mais detalhado do filme, mas a gente percebe que no casal, na Gwyneth Paltrow, Tracy e no Mills, eles percebem que algo vai acontecer. Eles têm esse senso de sensibilidade, essa sensibilidade, esse senso de percepção aguçado, porque eles são acostumados a observar. Eles estão mais acostumados que o Somerset a observar. E nessa capacidade, então, de observação, de visualização daquilo que está acontecendo, eles conseguem perceber que algo ia acontecer. E aconteceu, de fato,
né, o mais terrível. Mas existia essa inquietação interior neles. É interessante esse negócio do horário das refeições, né? Por exemplo, né? É uma marca ali, né? A pessoa fala muito mal de rotina, mas, cara, pelo amor de Deus, né? Na clínica, eu sou forçado a trabalhar muito isso, porque são perguntas que muitas vezes os psicólogos não fazem, sabe? Você vê, a pessoa tá perdida, tá ansiosa, tá ali sem saber o que fazer. Aí quando você vai começar a investigar coisas do tipo, pô, como é que é a tua vida, né? Tipo, que hora você acorda e tal. Só não tem uma hora certa para acordar, às vezes pula o café, nem sempre toma café, toma em qualquer hora, toma quando tá com fome. Não sabe me dizer. E um dos primeiros princípios de ordenação é, cara, tem uma hora para se despertar e tem a hora para fazer as refeições. E aí você vai encaixando os seus dias nos intervalos entre as refeições. Refeições são um marco, né? Lógico. Que, sabe, delimita os blocos de horas do seu dia que você consegue se organizar. Ou seja, e só isso, muitas vezes, já faz a pessoa ter um senso de realidade, essa percepção aí, né, essa atenção que estava perdida, você começa a entender onde ele está, se instalar. Sabe? Às vezes são coisas muito simples, né? O indivíduo perdido, ele é um indivíduo que tem um somatório de dia vazio. E o que caracteriza um dia vazio? Um dia desordenado. Ele não sabe direito o que ele fez, porque está tudo desordenado. Ele não tem... Ele não sabe, né? Perfeito. Exatamente. Meus amigos, acho que a gente conseguiu assim, a gente não faz sinopse aqui, como eu digo, né? A gente vai tentando trabalhar os personagens, o roteiro, né? Para mergulhar de modo mais profundo. A gente conseguiu aí, né? De certo modo, extrair alguma coisa maior do filme. Eu agradeço a todos que ficaram conosco até aqui. Agradeço vocês dois. E acho que é isso aí. Eu que agradeço. Obrigado, Leandro. Obrigadão, Hugo. Valeu. Foi ótimo. Obrigadão. Sempre um imenso prazer. Maravilhoso. Desculpa aí as falhas Obrigado. da bateria do celular. Cheguei atrasado. Não. Tô Ideal, cara. do Carioca. E nem sou carioca da Gema, hein? Não, tá ficando bom nossas lives. Né? Que ótimo. Cara, então agradeço a todos, uma boa semana, que Deus abençoe a cada um, né, e que a gente possa, então, talvez, né, aqueles que forem ver o filme, ter esse olhar aí, tentar se aprofundar um pouco mais nessa perspectiva, e aí a gente vai conversando aí sobre outros temas, outros trabalhos, outros filmes, que eu acho que esse trabalho, como a gente salientou mais cedo, é importantíssimo assim, para a nossa formação enquanto pessoa. Tá bem? Tá joia. Um abraço, boa semana Abração. e tchau, tchau. Vou encerrar a live aí. Tchau. Fique com Deus. Até mais.